final de semana. Ser o último pregador da conferência tem coisas positivas e coisas negativas. Positiva é porque os pregadores que me antecederam já deram uma boa introdução e eu posso então correr para a prática. Negativo para mim é que eles foram muito usados. Então, gerar-se-á uma expectativa, não sobre a minha vida, mas em Deus, né? Porque quem somos nós e o que podemos oferecer a Deus. Mas que bom que o mesmo Espírito que estava sobre ele está sobre mim. Que bom que o mesmo Espírito que usou o pastor Getúlio de maneira poderosa na sexta-feira, que usou o pastor Adriano ontem, também, por sua misericórdia, irá nos usar essa noite. Eu tenho uma mensagem de Deus para o seu coração. Você crê nisso? Amém. Eu quero só que Deus me ajude a transferir isso para o nosso coração essa noite. 1 Coríntios 3,16 será o texto base, mas nós vamos passear um pouco na Bíblia essa noite, então eu preciso que você se atente aos textos que nós vamos lançar nos televisores. Minha amiga Larissa, crente, fala assim, Larissa, crente toda a vida, está comigo hoje, né, Larissa? Dá lugar na terra aí, porque eu vou precisar muito de você. Diz assim a palavra do Senhor, 1 Coríntios 3,16 e 17. Não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se algum homem corromper o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus é santo, e este templo sois vós. Essa noite, querendo Deus, eu quero pregar sobre uma temática que é o trono do Espírito Santo. Então, antes de começarmos, eu quero que você estenda sua mão para cá, e interceda pela minha vida, ore por mim, para que Deus me use essa noite. Pai, nós queremos te louvar, te agradecer por tudo que o Senhor já tem feito neste lugar. O Senhor é bom, a tua misericórdia dura para sempre. Tivemos 2 noites incríveis, e essa noite não está sendo diferente. Como o Senhor tem falado conosco. Nós estamos te entregando um culto vivo, culto santo, culto racional. Nosso desejo é que o Senhor se agrade deste culto, receba este culto e responda este culto com poder, com glória. Em nome de Jesus, tenha misericórdia de mim mais uma vez, Senhor, e me usa para falar com o teu povo. Que em nome de Jesus, toda distração, todo cansaço, todo impedimento caia por terra, e que o teu nome seja glorificado mais uma vez. Em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, nós tivemos um problema hoje nos ar-condicionados, ontem, né? Mais precisamente, e não está refrigerando como deve refrigerar. Está muito quente aí? Se estiver muito quente, eu quero saber se vocês queriam que a gente abrisse a janela. Está muito quente aí? Desse lado aqui eu vi a galera com um negócio aqui se abanando. Está muito quente aqui? Desse lado aqui, gente? Se estiver muito quente, a gente abre as janelas. Quer que abra? Você abriu o quê? Vai ser pior, será? Está começando a refrigerar? O pastor falou que quando vocês se assentassem, vocês iam... Então eu falo assim, segura 40 minutinhos, no final a gente abre, porque vocês dão lugar e esquenta de novo. Tô brincando, tá bom? Qualquer coisa avisa os obreiros aí que estão a postos. E vamos seguir assim. Diz assim a palavra do Senhor, que nós lemos que nós somos o templo do Espírito Santo. Porém, nem sempre foi assim. Há uma construção e uma caminhada bem longa na história da humanidade para que hoje nós tivéssemos o privilégio de poder falarmos como falou ontem o pastor Adriano, como falou na sexta-feira o pastor Getúlio. Nós somos este lugar em que Deus habita, nós carregamos um ser divino dentro de nós. Isso é lindo, é maravilhoso, mas nem sempre foi assim. Nós queremos entender essa noite qual que era o desejo do Espírito Santo, mesmo antes da criação. E mergulhando nos textos bíblicos, nós vamos ver que tanto quanto o Pai tem um trono, quanto o Filho tem um trono, o Espírito Santo também desejava ter um lugar para ele habitar. Você observa que o Espírito Santo não tem trono. Você lê Apocalipse, você lê Gênesis, você lê as visões de Ezequiel, de João, de Paulo, e você não vê o Espírito Santo tendo trono. Mas que você diga que o Espírito Santo é um Espírito, logo, ele não pode se assentar em um trono. Essa compreensão é errônea, porque nós aprendemos nestes 2 dias que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Então, olhar não é para alguém que é um vento apenas, como diz na etimologia da palavra, o ruar. Não é isso. Ele é uma pessoa, e como pessoa, ele procurou durante toda a história um lugar para chamar de seu, um lugar para se assentar, um lugar para fazer morada, um lugar para chamar de seu trono. E nós vamos entender isso na construção
de toda a história de Deus com o homem. Como ouvimos ontem pelo pastor Adriano, e isso é bom pregar depois, porque a galera traz muita base, então a gente se aproveita disso. O Espírito Santo da Trindade, ele é ação. Na matéria de teologia, nós falamos que o Pai é o arquiteto, o Filho é o mestre de obras e o Espírito Santo é o pedreiro. E alguém pode olhar desmerecendo, achando que há graus de superioridade, absolutamente, porque não é possível construir uma casa sem um pedreiro. Não importa o quão bom seja o arquiteto, ele não colocará a mão na massa. Não importa quão bom seja o mestre de obras, ele tem alguém para delegar a ação. Então o Espírito Santo na Trindade é essa pessoa da ação, que está sempre em movimento, que está sempre agindo. Então a base da ação do Espírito Santo com o homem não é mais a partir de agora a necessidade, como era no Antigo Testamento. Nós vamos ver que no Antigo Testamento, esse relacionamento era esporádico, onde o Espírito Santo vinha, usava a pessoa, não possuía, tá bom? Se apoderava, possessão é demoníaca. O Espírito Santo se apoderava da pessoa e utilizava para o seu fim, para aquilo que ele desejava. Mas agora, depois do Pentecostes, a base do relacionamento do Espírito Santo com o homem não é mais a necessidade, porque Deus usava através do Espírito de acordo com a necessidade do momento. Observe que durante 430 anos, no período da teocracia, que é onde os juízes governavam, Deus usava um, depois esse cara se perdia, Deus levantava outro, e mulheres, e outro, porque era esporádico. De acordo com a necessidade do momento e com a disponibilidade de alguém, Deus usava essa pessoa através do Espírito Santo. Agora, essa base não é mais a necessidade, mas o relacionamento. Então, Ele não me usa apenas porque alguém precisa. Ele me usa porque Ele me conhece e eu o conheço e temos um relacionamento íntimo. Por isso que eu costumo dizer que existem homens que Deus usa e homens de Deus. Nem sempre o homem que Deus usa é um homem de Deus. Deus pode usar uma jumenta, como Ele usou no Antigo Testamento, de acordo com a necessidade, mas Ele não quer mais trabalhar assim. Ele quer trabalhar através do relacionamento, porque Ele não quer mais te pegar no domingo à noite, te encher de poder e na segunda-feira ir embora, e você esperar domingo para entrar na presença de Deus novamente. Ele está dizendo, eu quero homens e mulheres que eu possa habitar neles, e não só usar, mas que eles vão ser usados por mim. Que às vezes, sem você perceber, você é usado pelo Espírito Santo. Porque não existe mais essa ideia de que eu vou orar para entrar na presença de Deus e Deus me dá uma direção. Quando você fala, mesmo sem ter a intenção de estar falando inspirado por Deus, você está sendo usado por Deus. Irmãos, eu tenho uma transmissão no grupo de WhatsApp, e quantas vezes eu gravei a mensagem sem querer gravar. Eu gravando e falando assim, hoje eu estou bem cru. Eu estou sem inspiração nenhuma. Nossa, eu estou com muito sono. Então eu começo a gravar, pego meu devocional, começo a compartilhar com a galera, e daqui a pouco chega a mensagem, 9 horas da manhã. Você não sabe como você foi usado hoje. Eu falei, eu não sei mesmo não, porque eu estava só o caco. Mas porque não é mais a ideia de Ele vir me usar em um momento esporádico. Não, Ele habita em mim. Agora o que eu falo é inspirado por Ele. Eu deveria ser. Eu não preciso mais orar para entrar em um lugar. Eu já estou neste lugar, este lugar está em mim, e eu fluo o rio que jorra de dentro de mim. As palavras que saem da minha boca devem ser sempre, todas elas, inspiradas pelo Espírito Santo. As minhas ações, o que eu penso, deve ser tudo inspirado pelo Espírito Santo. E vamos então entender no Gênesis 1, como que começou essa ideia, pelo menos falando de maneira terrena, a partir do momento que Deus começa a agir na terra. Como que é essa intenção do Espírito Santo em querer um lugar para Ele habitar? Coloca para mim, Larissa, por gentileza, Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Versículo 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Eu quero que você observe que a terra, ela está nas águas. A ideia aí é de que a água já existia. A água não é um elemento criado, porque a água é um tipo da divindade.
Qual que foi o primeiro milagre de Jesus, segundo o escritor Lucas, que escreve o Evangelho em ordem cronológica? O primeiro milagre de Jesus é a transformação da água em vinho, porque o vinho nos remete a sangue, e o sangue fala de coisa carnal, da terra. Carne e sangue não pode herdar o reino dos céus. E a água fala do que é sobrenatural, porque a água não foi criada, não tem origem. A água flui do trono de Deus, conforme diz Ezequiel. A água vem do jardim do Éden que está nos céus, que flui do trono, e tem uma árvore da vida que dá frutos, 12 frutos a cada estação do ano. É o que diz João em Apocalipse capítulo 22. Então a água é um elemento sobrenatural. Jesus começa o ministério comunicando: eu estou abrindo mão, melhor dizendo, da minha natureza espiritual, celestial, eterna, que é a água, para assumir a natureza terrena, que é o sangue. Essa é a comunicação de Jesus no primeiro milagre. Então, no Gênesis 1, versículo 1 e 2, observe que a água não foi criada. O texto diz que a terra estava nesse ambiente que só existia água. Para corroborar o nosso pensamento e dar base bíblica para isso, coloca para mim, por gentileza, Larissa, segunda carta de Pedro, capítulo 3. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, o versículo 5. Deixa eu ver se é o versículo 5, que aqui no meu tablet não foi. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 5, exatamente. Olha esse texto. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste. Olha esse texto. Pedro está dizendo, depois de alguns milhares de anos, que a água já existia e que a terra foi tirada das águas e na água subsiste. A leitura do Gênesis é uma leitura gestacional. Você observa como que Deus prepara todo esse ambiente da mesma maneira que um feto é gerado no ventre de uma mãe, porque é uma leitura gestacional. O feto começa como uma substância informe na concepção, e depois a cada dia ele vai ganhando forma. Assim é a linguagem do Gênesis. Deus primeiro cria todas as coisas, depois ele vai colocando cada aparato, cada elemento na sua criação. É gradativo, assim como o homem, a mulher, quando é um feto, está dentro do ventre da mãe, que é sem forma, escuro e é cheio de água, assim também era a terra. Olha a comparação, assim como nós, quando éramos um feto, estávamos no ventre da nossa mãe, que é escuro, sem forma, vazio, mas está imerso em águas. O útero está cheio de águas, onde este feto está sendo gerado dentro de água. A comunicação é gestacional. Volta no Gênesis capítulo 1, por gentileza, Larissa, versículo 2. O texto diz, na segunda parte, na terceira, melhor dizendo, que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A palavra movia, o verbo mover no hebraico é raaf. A palavra raaf significa pairar ou chocar. O significado imediato é chocar, parar. Então o que o texto está nos dizendo no original? Está dizendo que antes da liberação da palavra de Deus em Gênesis capítulo 1, versículo 3, o Espírito Santo estava pairando sobre a face das águas, onde a terra estava submersa. O que é o Gênesis 1, versículo 3? É o primeiro haja de Deus, a primeira liberação para que algo comece a ter forma, que é a luz. A luz é o primeiro aparato que Deus coloca para que seja começado a gerar algo sobre essa terra que está sem forma, vazia e em trevas. Só que quando o texto diz que o Espírito Santo pairava, e a gente entende que é chocar, o texto está dizendo que o Espírito Santo estava fazendo um trabalho de preparação, esquentando, preparando o ambiente para quê? Para o versículo 3. O versículo 3 é o haja de Deus. É Deus falando, haja luz no meio dessas trevas. E a partir da luz, tudo passa a ser gerado através do haja de Deus. Só que como é que nós vamos entender o que haja é esse? Porque ele disse haja luz e houve luz. Só que o sol só foi criado no 5º dia. E a nossa ideia é que a iluminação da terra vem do sol. O sol, ele é uma estrela, um medidor de tempo, é o que diz a Bíblia. Não é o que traz luz para a terra.
Esse haja de Deus, essa luz que começa a entrar nesse ambiente escuro, não é um elemento, não é uma estrela, não é um divisor de tempo. Esse haja de Deus é João capítulo 1, versículo 1. Do evangelista que escreveu: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. João 1 é antes de Gênesis 1, porque o haja de Deus é Cristo, emanando a sua luz sobre aquilo que estava em trevas. Esse mesmo João escreve em Apocalipse dizendo assim, naquele dia, no dia que nós estivermos na Nova Jerusalém, será como no começo, diga assim, como pregador. No começo não tinha sol, porque na Nova Jerusalém não precisará mais de sol, de estrela, de lua, porque o Cordeiro é a sua lâmpada, e Ele iluminará todas as coisas. Cristo é a nossa luz. Ele estava antes de tudo. Sem Ele nada do que foi feito se fez. E como eu comparei a criação da terra numa linguagem gestacional, assim também somos nós. Nós éramos como a terra sem o haja. A terra sem o haja, do versículo 3, era sem forma, vazia e em trevas, mas estava submersa nas águas. E o Espírito Santo estava chocando, como uma galinha choca um pintinho, estava esquentando o que seria gerado vida. No homem o trabalho é o mesmo. Antes de se encontrarmos com Cristo, ou antes de sermos encontrados por Cristo, nós éramos como a terra, sem forma, vazio e em trevas, que ninguém dava nada, ninguém investiria, que a nossa vida era um caos. Mas graças a Deus, que Gênesis 1, essa linguagem gestacional está totalmente conectada à poesia que o salmista escreve no Salmo 139. Coloca por gentileza, Larissa. Salmo 139, a partir do versículo 7. Olha você lendo e olhando para o Gênesis. Para onde mirei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim, nem ainda as trevas me escondem de ti. Mas a noite resplandece como o dia, as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuístes o meu interior, entreteceste-me no ventre da minha mãe. Olha esse, eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Verso 15. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Verso 16. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia, como na criação, formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande é a soma deles. O que Deus está falando? Assim como a terra foi criada nas águas escuras, em trevas, e eu estava formando cada coisa em cada dia, sendo que eu já tinha tudo esboçado no meu coração, assim também era a sua vida. Porque você acha que Deus te encontrou do nada, na esquina da vida, você tropeçou e se encontrou com Jesus? Não, você não é fruto de uma gestação indesejada, você não é algo que deu errado, um relacionamento que deu errado. Ei, você foi gerado na eternidade por Deus. O Espírito te viu quando você ainda era uma substância informe no ventre da sua mãe e disse: eu te escolhi antes da fundação do mundo. Talvez eu estou falando com alguém que não foi valorizado pelos seus pais, pelas suas famílias, mas o céu já investiu em você faz tempo, meu irmão. Talvez eu estou falando com alguém
que o seu pai e sua mãe iam na ultrassom e olhavam e falavam assim: é só um embrião, eu não estou vendo nada, não tem forma, não tem como ter amor por isso, porque não foi desejo meu, eu não consigo ver nada. E Deus está falando: não, quando para todo mundo não tem forma, não é nada, é vazio, está em trevas, eu estou dizendo, já é meu, porque já está escrito no meu livro todos os dias da vida dela, todos os dias da vida dele. Você não é fruto do acaso, é fruto do desejo do Espírito de Deus na eternidade. O homem via o embrião, Deus via um projeto gerado na eternidade. Ninguém chegou do nada para Jesus, irmãos. Deus já investiu em nós faz tempo. O Espírito já pairava sobre nós faz tempo, quando estávamos perdidos no mundo. Eu estou falando com alguém aqui que não faz muito tempo, uma hora dessa, estava com o nariz cheio de cocaína, com a cara cheia de cachaça, como disse o pastor ontem. Alguém que estava perdido, que uma hora dessa estava cruzando as vielas, as biqueiras para se drogar, estava no centro espírita. E Deus está falando: naquela época eu já te vi, já te sondava, já te aquecia para o haja de Deus que é Cristo. Eu estou falando com alguém aqui que não faz muito tempo, estava perdido no mundo, não sabia para onde ia, não tinha direção, acabado, jogado à lama, nas traças, mas o Espírito de Deus já pairava sobre a tua história. Agora você entende como que você conseguia chegar em casa embriagado. Agora você entende como que você chegava em casa drogado e falava assim: eu não sei como eu cheguei em casa. Deus está falando: eu sei, porque eu, o Espírito Santo, que guardava a tua vida, rapaz, guardava a tua história, moça. Quando teu pai te rejeitou, quando tua mãe não te quis, fui eu que te guardei, te sondei e te trouxe até aqui essa noite para dizer que a tua vida não é obra do acaso. O Espírito Santo já te inspecionava há muito tempo. Isso faz com que a gente valorize a obra que Ele fez em nós. Há 10 anos atrás, 11 anos atrás, uma hora dessa eu estava no pagode, enchendo a cara de uísque Red Bull, cantando para o homem, idolatrando o homem, mas o Espírito Santo estava falando: deixa ele ir, deixa ele achar que ele está sozinho, deixa ele achar que ele está perdido, até que um dia ele usou um amigo, que ele usou uma jumenta, vai dar com o que ele quiser, e falou assim: ó, o teu lugar não é aqui, eu vou te ver pregando ainda, eu vou te ver ensinando ainda. O que é isso? É o Espírito falando: tá cheio de álcool, mas eu estou pairando, tá cheio de droga, mas eu estou pairando, tá perdida, mas eu estou aquecendo a tua vida para a grande obra de Deus em você. Aleluia, aleluia, oh glória, aleluia. Agora você entende os livramentos que você falava: que sorte que eu tive, porque eu saí de casa atrasado hoje e falaram que aconteceu um tiroteio bem no meu caminho. Eu saí de casa atrasada e um acidente bem na minha rota. Se eu sair 1 minuto mais cedo, era comigo. Que coincidência, não. É o Espírito Santo com GPS eterno dizendo: sou eu quem atraso o teu dia, sou eu quem atraso o teu caminhar, para dizer: eu estou guardando a tua vida para um grande propósito. Aleluia. Ele parava sobre nós quando não éramos nada. Isso é maravilhoso. Quando não tínhamos nada para oferecer, Ele investia em nós quando nós não dávamos fruto. É a única pessoa que investe em algo que não tem nenhuma perspectiva humana de dar fruto é o Espírito Santo. Nós investimos naquilo que pode dar retorno. Que retorno eu daria para ele com uma cara cheia de cachaça? Que retorno que eu daria para ele perdido no mundo? Que retorno que eu poderia dar para o Espírito Santo sem nenhum tipo de relacionamento com ele, totalmente afastado do mundo? Mas que bom que ele trouxe alguém aqui essa noite para dizer: eu não abandonei a tua vida, eu não abandonei a tua história. Aleluia. A sua vida não está jogada ao léu, meu filho. Você foi gerado no altar. Ei, eu te amarrei no altar como Abraão amarrou Isaac. Eu estou falando para mães aqui que amarraram um filho no altar. E Deus está falando: não vai se perder, porque eu vou resgatar de onde estiver. O meu Espírito te sonda. Para onde você acha que vai fugir? Para o céu, para a terra? Não tem como fugir do Espírito de Deus, porque onde você vai, Ele está contigo, te guardando, te livrando, para te trazer aqui e dizer: o teu lugar é no altar. O teu lugar, você foi amarrado no altar.
Ei, você foi amarrado no altar, você para de se debater, ou você será sacrificado, infelizmente. Mas se você quiser vida, deixe o carneiro se levantar atrás do arbusto e dizer: eu vim substituir a tua morte, meu filho, porque eu sou o provedor que te traz vida e não deixa você perecer. Infelizmente, chegamos no capítulo 6 de Gênesis, versículo 3, por gentileza, Larissa. Gênesis 6, versículo 3. Então diz o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Deus decide, como aprendemos ontem, não vou mais lutar contra esse cara. Na Bíblia existem 2 tipos de paz: a paz com Deus e a paz de Deus. A paz de Deus é a paz que excede todo entendimento. É a paz que você dorme cheio de problemas, mas consegue dormir. Coloca a cabeça no travesseiro e nada rouba a sua paz. Essa é a paz de Deus. Agora, a paz com Deus é a ausência de guerra. Que todo aquele que está longe de Deus, automaticamente está contra Deus. Não sou eu quem estou dizendo, é a Bíblia. Aquele que não é por mim é contra mim. Quando eu não estou a favor de Cristo, eu estou contra Ele, logo contra Deus. Então, não ter Cristo é estar contra Deus, estar em guerra com Deus. Quando deixamos que Cristo nos liberte, acaba a guerra contra Deus. Recebemos a paz com Deus, a ausência de guerra, e a paz de Deus, que excede todo entendimento. Aqui Deus está falando: eu não vou mais contender com o homem, vou parar de brigar. Deus está falando que Ele vai tirar o freio do homem. O freio do homem é o Espírito Santo. Deus não precisa fazer nada para que o homem faça coisas maus, mas basta Ele tirar o pé do freio. Se Deus tira o pé do freio, o homem é autodestrutivo. Quando nós decidimos tomar as nossas próprias escolhas, sempre escolheremos o mal. Que a tendência do homem é sempre cair para as coisas ruins. Essa é a nossa carnalidade. Essa é a luta que Paulo fala, da carne contra o Espírito. E se Paulo disse que ele cede, que se não fosse o Espírito Santo para ajudá-lo na sua fraqueza, imagina nós, pobres homens mortais. Deus decide tirar esse freio, que é o Espírito Santo. E quando Ele faz isso, você vai ver que automaticamente, depois do versículo 3, o que começa a acontecer? A Bíblia diz que aparecem gigantes, a terra começa a se proliferar em maldade, a maldade se multiplica, a descendência de Sete começa a se relacionar com a descendência de Cã, pecaminosa, e vira uma bagunça. O que Deus faz? Vou mandar o dilúvio. Procura o homem mais justo da terra, Noé. Escolhe Noé, manda o dilúvio que cobre toda a terra, 2 animais, um casal de animal de cada espécie, 8 pessoas na arca, ficam na arca alguns dias, e nós temos em Noé um protótipo, uma simbologia do que Deus está fazendo através do Espírito Santo na história. Coloca para mim, por gentileza, Larissa, Gênesis capítulo 8, a partir do versículo 8. Gênesis capítulo 8, a partir do versículo 8. Eu vou te mostrar mais uma vez que a vontade do Espírito Santo sempre foi encontrar um lugar para habitar. Olha isso. Depois soltou uma pomba, a ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta de seu pé, e voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. E ele estendeu a sua mão, e tomou-a e meteu-a consigo na arca. Diga assim: primeiro envio. Mais forte, primeiro envio. Olha o texto. E esperou ainda outros 7 dias, e tornou a enviar a pomba fora da arca. E a pomba voltou a ele sobre a tarde, e eis arrancada uma folha de oliveira no seu bico. E conheceu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Diga assim: segundo envio. Então esperou ainda outros 7 dias, e enviou fora a pomba, mas não tornou mais a ele. Esse texto, diga assim: terceiro envio. Esse texto é uma simbologia dos 3 envios do Espírito Santo à terra. Quando as águas do dilúvio começam a baixar, Noé envia a pomba pela primeira vez. A Bíblia diz que a pomba vai e volta. A atuação do Espírito no Antigo Testamento, indo e voltando, usando os homens esporadicamente.
não permanecia nos homens. Usava eles esporadicamente, por um certo período de tempo. Segundo envio, o texto diz que Noé lança a pomba fora da arca, a pomba vai e retorna, mas ela retorna com um ramo de oliveira. Esse ramo de oliveira é um tipo de Cristo, que é o segundo envio. O segundo envio da pomba representa a pomba que desce sobre Cristo no batismo de João. É claro que Cristo já tinha o Espírito Santo desde o ventre, porque ele batizou Isabel do ventre de Maria. Então ele já era cheio do Espírito Santo. Mas ali é a representação do Espírito Santo, que agora no segundo envio estava com Cristo, que é o ramo de oliveira. O que a pomba faz? A pomba volta para a arca com um ramo de oliveira. É o texto nos comunicando. É a pomba, o Espírito Santo, voltando com o Filho para o céu. Que é a abertura da conferência, João capítulo 14. Eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão, enviarei o outro Consolador. Então quer dizer que ele não estava aqui. Por quê? Porque ele subiu com Jesus. Quando Jesus é assunto ao céu, o Espírito Santo sobe com ele. O ramo de oliveira está subindo com o Espírito ao céu. E quando chegar lá, a gente entende. Eu vou rogar ao Pai para mandar o terceiro envio. O terceiro envio é o Pentecoste. Noé solta a pomba pela terceira vez. E a pomba não volta mais. Porque quando eles estavam reunidos no mesmo lugar, orando, clamaram. E veio um som como de um vento veemente e impetuoso. E o Espírito veio sobre todos eles. E não foi mais embora. O terceiro envio é o Espírito que permanece, que é derramado e não volta mais. Então observe que a pomba procurava um lugar para pousar, assim como é o desejo do Espírito Santo, procurando um lugar, um coração que ele possa fazer morada. O movimento do Espírito Santo continuou na história, à procura de uma habitação, à procura de um trono. Você vai ver no Antigo Testamento, ele se apodera de Gideão, ele se apodera de Sansão, ele se apodera de Saul, ele se apodera de Davi. Coloca para mim, Larissa, por gentileza, 1 Samuel capítulo 16, versículo 13 e versículo 14. 1 Samuel capítulo 16, versículo 13. Olha só, então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Olha o 14 agora. O Espírito se apoderou de Davi e lá no reinado, olha só. O Espírito do Senhor se retirou de Saul e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. No momento em que o Espírito estava se apoderando de Davi, estava saindo de Saul. A ideia de que ele poderia ir embora. E Davi sabia disso, porque o Salmo 51, pode colocar, verso 10, que nós conhecemos muito bem. Olha o que Davi fala. Crie em mim, ó Deus, um coração puro, e renove em mim um espírito reto, verso 11. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Davi sabia ou não que ele poderia perder a presença do Espírito Santo? Sabia. Davi sabia que o pecado poderia lhe tirar a presença do Espírito Santo. Por isso que ele clamava, não tira de mim a presença do teu Espírito. Esses homens revelam para nós que eles tinham que viver uma vida em santificação o tempo todo. Porque é um vacilo, eles poderiam colocar tudo a perder. Vamos continuar nesse mergulho, tentando entender essa vontade do Espírito Santo, encontrar um lugar para habitar. Observe que agora eu quero caminhar com você para o Kairos, para a eternidade. Coloca na tela, Larissa, Ezequiel capítulo 1, a partir do versículo 15. É conferência, tá bom, gente? Conferência vem de conferir. Conferir é olhar a palavra e saber o que a palavra diz. Por isso que tenham calma. Conferência é conferir. Olha a eternidade revelando o desejo do Espírito Santo em ter um lugar para habitar. Olha o versículo 15, eu preciso ler alguns textos com vocês. E viu os animais, e eis que havia uma roda na terra, junto aos animais, para cada um dos seus 4 rostos. O aspecto das rodas e a obra delas eram como cor de turquesa, e as 4 tinham a mesma semelhança, e o seu aspecto e a sua obra eram como se estivesse uma roda no meio de outra roda. Andando elas, andavam pelos 4 lados deles, não se viravam quando andavam.
Essas rodas eram tão altas que metiam medo, e as 4 tinham as suas cambas cheias de olhos ao redor. E andavam os animais, andavam as rodas ao pé deles, e elevando-se os animais da terra, elevavam-se também as rodas. Para onde o Espírito queria ir, iam, pois o Espírito os impelia, e as rodas se elevavam de frente deles, porque o Espírito da criatura vivente estava nas rodas. 21. Andando eles, andavam elas, e parando eles, paravam elas. E elevando-se eles da terra, elevavam-se também as rodas defronte deles, porque o espírito dos animais estavam nas rodas. Essa visão de Ezequiel revela o céu e a plataforma do trono de Deus. Ezequiel está falando que o trono de Deus está sobre uma plataforma celeste e que essa plataforma tem rodas. E o Espírito Santo estava dentro das rodas da plataforma celeste. Então quem move o trono de Deus são os querubins através das rodas da plataforma, mas impelidos pelo Espírito Santo. Então, para onde o Espírito queria que o trono fosse, porque o Espírito, o Filho e o Pai são um em Deus e 3 em pessoas distintas. Então, eles têm um conselho. Então, o Espírito Santo não precisa pedir permissão para o Pai para o que fazer, porque eles pensam simultaneamente. Então, o Espírito move o trono para onde ele sabe que o Pai quer ir. Então, observe que, como não havia um trono para o Espírito Santo, onde é que ele estava? Nas rodas da plataforma do trono. Movimentando a plataforma do trono para onde o Pai queria ir. Observe que o Espírito Santo é sempre ação, movimento, está sempre se movimentando em algum ambiente, em algum lugar, em alguma pessoa. E aí ele começa a usar os profetas como usou Ezequiel para falar sobre essa ação do Espírito Santo. E tem um texto que eu gosto bastante, que revela o desejo eterno do Espírito Santo em encontrar um lugar para ele habitar, e não para ficar estático, mas para que esse lugar permita que ele possa continuar se movimentando, mas agora ele é quem domina esse lugar. Ele é quem dirige esse lugar. Assim como Cristo falou que o Espírito Santo é como o vento que sopra onde quer, vai para onde quer, que ninguém consegue prendê-lo. Temos que entender que não é porque temos o Espírito Santo, e nós somos esse templo do Espírito, que ele está recluso, e ele vai para onde a gente quer. E ele vai e ele faz o que a gente quer. Se uma pessoa pensa assim, acha que esse é o relacionamento com o Espírito Santo, ela ainda não é cheia do Espírito Santo. Porque quem tem o Espírito Santo, por mais que você se programe, por mais que você faça planos, por mais que você estabeleça metas, como diz o proverbista, que a gente faz plano, traça meta, mas a resposta vem da palavra do Senhor, da boca de Deus. Então, quando alguém está cheio do Espírito Santo, entende que é o Espírito Santo quem conduz a sua vida. Então a gente não fala mais assim, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Não, eu vou pedir permissão para o Espírito Santo e saber se é a vontade dele que eu faça isso. Em tudo. Esse relacionamento, é claro que quanto mais íntimo, mais te faz ficar sensível e entender que muitas vezes você está tão íntimo do Espírito Santo que não será necessário pedir permissão, porque você tem liberdade agora de atuar com ele. Quando você sai da fase de menino, que não pode acessar a herança, entra na fase de herdeiro, como diz Paulo aos Gálatas, você entende que agora você é filho e você tem acesso à herança do Pai. Então você tem liberdade de desfrutar. Você não tem a mente do filho que ficou, que eu sou o servo, que eu preciso pedir permissão. Não, essa não é a ideia. É alguém que é tão íntimo, que ele conhece o que Deus deseja. Ele conhece a vontade do Espírito. Ele sabe o que Deus quer para a sua vida. Quando nós ainda estamos na fase de ficar perguntando, será que isso é pecado? Se eu fizer isso, será que Deus vai se agradar? Isso é pecado? Que fase é essa? Fase de menino. É menino que fica perguntando, eu posso fazer isso? Eu posso fazer aquilo? Coisas que são beabá do cristianismo. Coisas que não deveriam mais ser perguntadas. Eu posso fazer isso? Eu posso fazer aquilo? Eu posso isso? Espírito Santo, eu quero te levar para um nível tão profundo. Eu quero te revelar as profundezas de Deus. Está perguntando se você pode fazer isso. Coisas que na escola dominical você aprende que é pecado ou não. Coisas que um curso básico te ensina se é pecado ou não. Coisas que você lendo a Bíblia sozinho em casa você aprende se é pecado ou não.
Isso revela a imaturidade de alguns cristãos que estão presos a coisas que já eram, como Paulo falou, eu queria dar carne para vocês, alimento sólido, mas eu tenho que dando leite porque vocês estão presos ainda em rudimentos do passado. Mas aí nós temos mais um profeta que vai falar sobre o Espírito Santo e profetizar uma profecia que se cumpriu em Atos 2, que é Joel. Joel capítulo 2, a partir do versículo 28. Joel profetiza sobre esse derramado Espírito que teve início em Pentecostes, mas que não parou lá. Observe o texto. E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre servos e servas, é isso mesmo, naqueles dias derramarei o meu Espírito. Eu preciso que vocês prestem atenção nisso, ó. A palavra que antecede meu Espírito é um artigo definido, a palavra o, sim ou não? Sim. Derramarei o meu Espírito. Nós precisamos entender que a revelação de Deus é gradual na história, é progressiva. Eu falei isso em uma oportunidade, uma igreja, que a pessoa não entendeu e me repreendeu, achando que eu estava falando heresia, só que é só conectar os textos. Essa profecia de Joel é uma profecia que começa o cumprimento em Pentecostes, porque o texto diz que Joel profetiza que naqueles dias derramarei o meu Espírito. O próximo texto: e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. Mais um: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Aí nós lemos esse texto e achamos que o seu cumprimento total é em Atos capítulo 2. Coloca na tela Atos capítulo 2, Larissa, por gentileza. Atos capítulo 2. Deixa eu olhar qual que é o texto que eu quero, que esse aqui não estava no script. Atos capítulo 2. Olha a fala de Pedro e vocês vão ver a diferença. A partir do versículo 14. Depois da descida do Pentecoste, a galera olha, todo mundo chapando do Espírito Santo. Jair, fala assim, está todo mundo bêbado. Essa galera está embriagada. Aí Pedro se levanta e fala bem assim. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a 3ª hora do dia, 9 horas da manhã. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Olha a conclusão de Pedro sobre o que Joel disse. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que, 1, 2, 3, todo mundo, que? Continua o texto, 1, 2, 3. Que? Do meu Espírito. Segura. Nós lemos o versículo de Joel. O versículo de Joel que antecede Espírito é um artigo definido. A palavra é o meu Espírito. Sim ou não? O é todo, o é plenitude, o é completo. O que Pedro fala? Derramarei do meu Espírito. Não é que Pedro estava errando a profecia, é que a revelação de Deus é progressiva. Então Pedro achava, como todo mundo da época achava, que ali Jesus estava voltando, que o derramamento do Espírito seria total e que todo mundo tinha que agora começar a vender as suas coisas como eles fizeram, porque Jesus já estava às portas. Tanto é que Paulo escreve uma carta, 2 cartas aos Tessalonicenses, explicando para parar de viver essa vida achando que Jesus vai voltar amanhã. Paulo fala, pare de querer saber os tempos e as estações, porque Cristo não falou quando é que vai ser. Então a galera está vivendo uma vida como qualquer hora pode acontecer, então eu vou deixar tudo de mão. Porque o entendimento era que o Espírito tinha sido derramado na sua plenitude. Só que o é todo, do é parte. Era para você ter dado no glória agora. Fala assim, o é todo, do é parte. Como é que eu sei disso? Porque aconteceu no Pentecoste o que aconteceu a profecia de Joel? Completamente não. No Pentecoste não teve sol, lua de sangue, nada disso, fumaça, não teve isso aí. Porque é uma profecia que começa no Pentecoste e acabará na vinda do Senhor, no grande avivamento que virá antes do Senhor voltar. Aí sim, tanto é que o texto de Joel diz que naquele dia será facinho as pessoas aceitarem a Cristo, haverá salvação, será só invocar o nome do Senhor que será salvo, porque naquele dia o Espírito será derramado em sua plenitude.
Ah, meu irmão, se parte dele aconteceu o que aconteceu, imagina quando ele vier com tudo. Se parte dele, 120 que estavam orando, foram cheios do Espírito Santo, e na primeira caminhada de Pedro, ele olha para o coxo e fala assim: não tem ouro, não tem prata, só levanta, anda, pula e entra comigo no templo para adorar. Se parte dá para viver o que estamos vivendo, imagina quando ele vir totalizado em glória, com poder, com majestade. Ei! Como eu aguardo por esse grande avivamento que virá, quando o Espírito será derramado. O que vai acontecer, Will? Vai acontecer o que disse o profeta Joel: os jovens profetizarão, os velhos terão sonhos, terão visões, porque o grande dia do Senhor se aproxima. Pedro ainda não tinha entendido que esse Espírito continua sendo derramado, porque é algo progressivo. Se a porção em parte é isso, imagina a porção total. Não sei se você tem expectativa por isso, mas se com o pouco que nós buscamos a Deus, vivemos tantas coisas sobrenaturais, imagina quando Deus vir com força. Imagina quando Deus começar a te usar de uma maneira poderosa nessa terra. Imagina quando você entender isso, que a revelação é progressiva e que não há cessação do derramamento, que não está limitada a Atos 2. Eu quero ver o que aconteceu em Atos 2. Não, eu não quero ver o que aconteceu em Atos 2, porque eu sei que de lá tem mais. Eu quero mais do que em Atos 2. Eu quero muito mais, porque se tem mais, eu desejo mais. Eu quero colocar a mão e ver enfermos sendo curados. Eu quero não só ver a perna crescer como eu já vi. Eu quero colocar a mão e ver a perna crescer. Eu quero expulsar demônios. Eu quero curar enfermos. Eu quero viver o que Deus disse que eu posso viver. Se Ele disse que eu posso, eu quero. Se Ele disse que eu posso, eu desejo. E aí Jesus começa no seu ministério, na metade dele, a falar sobre isso que ele queria fazer com o seu povo, desse derramamento do Espírito, desse mover do Espírito nas pessoas agora, não de maneira mais estática, esporádica, mas de uma maneira fluida, que flui. João, Evangelho do Senhor escreveu João capítulo 7. Coloca para mim, Larissa, por gentileza. João capítulo 7, a partir do versículo 37. Jesus começa a falar do Espírito que seria derramado. Mas a condição agora não era ser profeta, não era ser ungido, não era ser sacerdote. Ele coloca a condição para receber esse derramamento do Espírito. Olha só, Jesus está na festa do tabernáculo e no último dia da festa, depois todo mundo pregou, falou, ensinou, Jesus chega no último dia e fala assim: no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Olha, ele coloca apenas duas condições para receber o Espírito Santo. Uma, diga assim: primeira, crer. Segunda, glorificar Jesus. O Espírito só vem quando Jesus é glorificado, tanto em Pentecoste como agora em nós. Porque a glória ao Filho é que faz com que o Filho interceda ao Pai para que ele envie o Espírito. Como que alguém quer ser cheio do Espírito Santo, recebeu o que Jesus falou, se não glorifica o Filho? Se nem crê no Espírito Santo, se nem crê em Jesus. E como que está muito mais fácil, irmão, receber o Espírito Santo hoje do que antes. Que não estamos sob o jugo da lei. Agora você crê e glorificar Jesus. E o processo de santificação começará em você de dentro para fora. E nós dificultamos tantas coisas porque tem muita gente que nem crê mais no Espírito Santo, que nem crê mais em dons,
que nem crê mais em batismo, nem ora. Quantos crentes não oram mais para serem batizados com o Espírito Santo? Quando foi a última vez que você viu um crente vir aqui na frente e pedir para ser batizado com o Espírito Santo? O crente pedindo para ser profeta, para receber dom de cura, dom de revelação, dom da ciência da... Não tem, irmão. Porque a gente está tão acostumado com o que os outros fazem por nós, que nós não queremos mais nos colocar na posição de sermos o instrumento que Deus vai fazer através de nós. Está tão fácil um pastor vindo aqui estendendo as mãos e pregando, e você chora, e se arrepia, você, ai, glória a Deus. Mas e você? Quando é que você vai receber a fonte do Espírito Santo para fluir? O termo que aparece na fala de Jesus, a fonte de água viva, está no singular, não no plural. Não são águas vivas, é água viva. E essa água viva no grego aí, são torrentes de águas dançantes. Jesus está falando, aquele que crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas dançantes fluirão do seu interior. Ou seja, ele vai passar a ser o trono do Espírito, mas não é para o Espírito Santo ficar sentado em você, e você vivendo essa vida tão furreca, tão mediana, sem nada sobrenatural, sem vida, sem graça, sem poder, não acontece nada diferente. Entra ano, entra culto, sai culto, você chora, você até sente Deus, mas não acontece nada demais. Você não tem uma visão, você não tem uma revelação, você não recebe uma palavra, você não tem coragem de orar por ninguém, nunca colocou a mão na cabeça de ninguém. Ora por mim, eu vou orar em casa. Chega lá em casa, abençoa o pastor hoje também. Ó, coração fraca. Sinal de um crente que não é cheio do Espírito Santo. Porque acha que o Espírito Santo é isso, uma força ativa dentro dele que de vez em quando dá uns arrepios. Uxa, ó, louvor falou agora, hein? Ó, sentiu? Senti. Isso é coisa de coach, irmão, que fala o que você quer ouvir. Quem é cheio do Espírito Santo, irmão, não importa o que está acontecendo na tua vida, você tem um rio de água dançante dentro de você. Não tem como a sua vida ser monástica, parada. Em você é alguém que flui. É uma prova terrível. Não, você levanta de manhã, libera uma rajada de língua estranha e fala, eu vou matar mais um leão. Você acorda cheio de dívida, mas chega no trabalho e fala assim, vou servir do melhor jeito que eu posso, porque eu sou cheio do Espírito Santo. Você sabe que é até uma bagunça em casa, mas você caminha dizendo, eu não vou retroceder, porque dentro de mim não habita um ser estático, mas habita o Espírito Santo, e ele é um rio que jorra, e é impossível ficar parado com alguém dançando dentro de você. Como é que tem uma vida fraca se tem alguém que está dentro de você que não para quieto? 3 horas da manhã tu perde o sono, acorda, olha para a mulher e fala assim, estou conseguindo dormir, eu comi tarde, barriga está cheia. Ora pedindo a Deus a resposta, eu quero mais de Deus. Deus acorda o cara, não deixa o cara dormir, da meia-noite sem sono, o que ele vai fazer? Vai para o Instagram ficar passando rios. Vai para o YouTube assistir vídeo de viagem, sei lá do que. O Espírito Santo falou, olha, ele pede, quando eu venho, ele fecha a porta. Eu estou dentro dele dançando, tirando o sono, levantando de madrugada, levantando mais cedo, dando sinais. Eu quero te encher de poder. E você está preocupado. O que vai acontecer? Como é que eu vou... Olha, já são meia-noite, vou dormir só 4 horas. Nem que você vá virado. Mas não perca a oportunidade de ser cheio da presença do Espírito Santo. Algumas vezes eu fui trabalhar virado quando entrei na Roma Park, mas não era cheio do Espírito Santo não, é porque eu passei a noite na balada, e agora o Espírito Santo me incomoda para acordar de madrugada, eu fico fazendo tipinho, deixa ele te encher, e mostrar para você que tem muito mais de onde veio o começo de tudo. Ei, sai da água no arteiro, meu irmão, sai da água do joelho, sai da água dos troncos, e mergulha nesse rio. Porque quando você mergulhar, você vai entender que no mergulho você não faz mais força, porque a gravidade, a força da água, o oxigênio, te joga para cima. Não, Magno, nosso nadador, nossa nadadora, quando você mergulha, difícil é nadar no raso, no meio, mas quando você mergulha, acabou a sua força, porque as águas do Espírito te conduzem. Quem está comigo nessa palavra? As águas do Espírito te conduz.
Alguém olha para você e fala assim, ó, como que você suporta isso? Você fala assim, é porque eu não faço força, é o rio que me leva, ele me conduz. Entre no rio, em nome de Jesus. Quem mergulha no rio não faz força. A palavra jorrar no grego significa aquilo que sai automaticamente. Ele fala para a samaritana, minha pastora, se você soubesse quem te pede água, é você que me pediria, e eu te daria água da vida. Que água da vida? Que água que é essa? A fonte que jorra. Ele está falando para ela, você vem todo dia aqui, de manhã, meio-dia, para ninguém te ver, e você faz força. Você joga a corda, espera o balde encher, enche e volta para casa com um balde de água, um cântaro. Eu estou falando, se você jogar o balde, deixar eu colocar a fonte, você não vai ter que mais fazer nada, não vai ter que andar, não vai ter que jogar corda, porque vai jorrar automaticamente. De dentro para fora vai fluir. Vai acabar a sede, porque não é sobre a tua força, é sobre a força dele. É sobre o que ele está fazendo. São essas águas que ele quer que jorre de nós. E aí ele prossegue, Jesus no seu ministério. João 14. Coloca para mim, Larissa, por gentileza. João 14, a partir do versículo 16. No 7 ele fala da água. E aí ele fala na intercessão. Aqui é o desposamento da igreja. Ele está falando. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. A palavra rogar no grego é pedir, insistir, não desistir. A mesma palavra que nós usamos na nossa série de quinta-feira aqui. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Paulo está falando, eu estou clamando para vocês serem transformados. Jesus usa a mesma palavra no grego. Eu estou rogando, Pai, envia o Espírito, porque chega de uma vida esporádica, de ser usado e não ser mais usado. Eu quero que eles vivam o que eu estou vivendo. Jesus queria que nós vivêssemos o que ele vivia. O que? Ter o Espírito Santo constante dentro dele. Não mais ficar limitado a períodos. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós conhecereis, porque habita convosco, olha só, habita convosco até então, e estará em vós. Jesus está falando, agora ele habita com vocês, através de mim, Emmanuel, Deus conosco, mas depois ele habitará em vós. Depois é Deus em vocês, não mais Deus com vocês. Então Jesus chega no céu, e eu fico imaginando a reunião, o Pai, o Filho e o Espírito Santo nas rodas. O Filho olhando para o Pai, envia, Pai. Eles precisam, eles não vão conseguir. E o Pai, vai dar ruim esse negócio, filho. Esse negócio vai dar ruim, porque o homem é um bicho difícil. O homem é terrível, o Pai conhece, o Pai matava no Antigo Testamento por qualquer coisa. E o Filho, não, mas eu disse que eu estaria com eles todos os dias, eles não vão estar sozinhos. Eu disse para eles já, Pai, que eles vão ter aflição. Mas eu disse para eles ter bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, eles vão lutar, Pai, é uma guerra que eu já venci. Eles vão lutar achando que vão perder, mas não sabem que a guerra já está vencida. Então essa é a intercessão do Filho. O Filho está, envia o Espírito, porque eles precisam. Sem o Espírito, como diz o pastor Adriano, não dá nem para o caldo. Sem o Espírito, eles não vão conseguir nada. Essa é a intercessão do Filho, para que o Espírito seja enviado para nós. E aí quando ele envia no Pentecoste, o Espírito vem, em Atos capítulo 2, todos foram cheios, e agora a igreja começa a caminhar nessa pegada, de onde eles iam, pregavam, ensinavam, impunham as mãos, recebe o Espírito, recebe o Espírito. Então onde eles iam, eles compartilhavam isso, o Espírito se derramava sobre as pessoas, e agora habitava nessas pessoas. Mas aí, nós temos agora a intercessão do Espírito. Nós temos a intercessão do Filho, e nós temos a intercessão do Espírito, que é Romanos capítulo 8. Coloca para mim, por gentileza. Romanos capítulo 8. Coloca a partir do versículo 5, Larissa, por favor. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito.
Coloca o versículo 14 agora, por gentileza. Não vai dar tempo de a gente ler tudo. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. 16. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O que é isso? Nós falamos, eu creio em Jesus, glorifica Jesus. Jesus faz o quê? Pai, envia o Espírito. O Espírito vem, entra em mim, eu passo o tempo do Espírito, e agora o Espírito fala no meu Espírito. Você é filho. Você não é mais escravo. Você não está mais preso. Você está livre. Por quê? O Espírito Santo testifica no meu interior que eu sou filho de Deus. Isso é um tapa na cara do diabo que fica soprando na tua cabeça. Você não é filho, você é pecador, você é escravo. Aí você fala assim, não, porque tem alguém falando aqui que eu sou filho. O que é isso? O Espírito testificando com o teu Espírito que você é filho de Deus. 17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. O Jesus intercedeu através do Pai, no Pai, para que a gente recebesse o Espírito. E recebemos. E por causa dele, nós podemos falar, Abba, Pai. Podemos falar que somos co-herdeiros, irmãos de Jesus, filhos por adoção. Mas, mesmo recebendo o Espírito Santo, nós continuamos sendo homens pecadores, infelizmente, que erramos de vez em quando, que falhamos, carentes da graça de Deus. E sabendo disso, o Espírito Santo, nesse trabalho de movimento, além de nos encher, de nos usar poderosamente, ele também faz um trabalho de intercessão. Assim como o Filho intercede diante do Pai, o Espírito intercede diante do Filho. Porque o Filho no céu passa a ser o advogado. Então, o Filho que advoga nossas causas, recebe as nossas causas do Espírito. Entendeu? Então, o Espírito apresenta as causas para o Filho. O Filho advoga as causas diante do Pai. Só que o Espírito, que advoga as nossas causas, ao invés de levar as causas como nós apresentamos a Ele, Ele já leva a causa diante de Deus decodificada totalmente. Você coloca a sua causa de uma maneira, o Espírito Santo lê, fala assim, é assim que você está orando, pedindo, mas só que se eu falar assim para o Pai, Ele te mata. Se eu falar assim para o Pai, para o Filho, e o Filho apresentar essa causa para o Pai vai falar assim, tá vendo, filho, que eu falei que não era para... Porque nós não sabemos pedir como convém. Diz Tiago que nós oramos e não recebemos porque oramos mal, não sabemos pedir. Aí você olha Romanos capítulo 8, versículo 26, por gentileza, Larissa. Romanos 8, 26. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Versículo 27. E aquele que examina os corações, sabe qual é a intenção? Não é a intenção do teu coração, porque o teu coração só tem intenção ruim. É a intenção do Espírito. E é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. O que Paulo está falando? Que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O que é gemidos inexprimíveis? São gemidos que não podem ser expressos por palavras. Então você ora de uma maneira achando que está orando sinceramente, e o Espírito Santo pega a oração e fala assim, eu não posso apresentar isso aqui, porque isso é fruto de um coração magoado. Isso é fruto de um coração fraco. Isso é fruto de um coração decepcionado. Isso é fruto de um coração que não liberou perdão. Eu não vou levar essa oração dessa maneira para o Pai. O que eu vou fazer? Eu vou gemer de uma maneira que você não entende. Não pode ser expresso por palavras. Então ele pega a nossa oração, transforma ela, decodifica e leva até Jesus. Você ora assim, pastora Rita, eu não aguento mais. O Espírito Santo apresenta assim a oração diante de Deus. Ela aguenta assim, ela só está cansada. Você ora assim, ó, eu vou desistir. O Espírito Santo fala assim, ó, se eu levar essa oração, meu Deus do céu, o Pai não vai nem ouvir. O que eu faço?
Ele muda a oração. Ele fala assim, ó, ela até pensou em desistir, só que eu dei um tempo de descanso para ela, porque tem muita coisa para eu fazer através da vida dela ainda, então ela não vai parar não. Ela está falando da boca para fora, não é fruto de um coração que está segundo a sua vontade. O que é que ele faz? Ele chega diante de Jesus e fala assim, ó, tá toda a problemática, tá cheio de problema, só que como eu sou intercessor, e o intercessor é aquele que pega a minha guerra e ora da maneira correta, ele fala assim, ó, continue investindo no Márcio, na Ana, no Leão. Por quê? Porque eu conheço o coração, porque sou eu quem sondo. E ele ainda vai dar muito fruto. Não desiste do William, não desiste da Jéssica, do Zé, da Clem. Por quê? Porque eu conheço, lembra de Salmo 138? Ele escreveu um livro que já está escrito o que vai acontecer amanhã, irmão. Você ora com base no que você vê hoje. Deus está falando, como eu já escrevi a sua história desde a eternidade, eu sei do que você precisa. Então deixa eu mudar essa oração aqui, tá bom? Eu vou falar diferente do que você falaria. E aí você começa a receber o que você lhe pediu. Você começa a receber o que você não merece. Você começa a receber o que você não corou. Por quê? Porque o Espírito transforma as nossas orações. Se Deus te desse tudo o que você queria, você não estaria aqui. Que bom que nascemos do Espírito Santo, que não dá o que a gente quer, mas ora a Deus o que a gente precisa. Se Ele te desse tudo o que você já pediu, você estaria longe. Se Ele me desse um Compass, um Tigo 7, alguns anos atrás, talvez eu não estaria nem aqui. Eu estaria tirando foto na praia mostrando, estou ostentando porque Deus é na minha vida. Porque Ele conhecia o meu coração. Se Ele te exalta quando você queria, você estaria perdido. Como algumas pessoas que receberam a bênção e ó, se mandaram. Como algumas pessoas que foram abençoadas e nunca mais voltaram para agradecer. Mas se esquece que continuam leprosos, porque só recebe a bênção quem volta para agradecer. Só é digno, só permanece com quem volta para agradecer. Tudo que me tira da presença do Espírito não foi Deus quem deu, irmão. Deus não te daria algo que te tiraria da presença dEle. Ou você acessou o que você não estava maduro para acessar e destruiu, ao invés de desfrutar, ou não foi Deus quem deu. Ou não foi Deus quem deu. Como é que Deus vai me dar algo que vai me jogar no mundo? Porque o diabo também dá coisas boas, pasmem. Como é que Deus vai me dar algo que faz me afastar da presença dEle? Ou Ele me deu e eu acessei sem ter maturidade para desfrutar. Por mais que o Espírito Santo interceda, nós ficamos presos a este mundo, essa ideia de que tudo que acontece de bom foi Deus, foi o Espírito Santo que está guiando, e nem sempre é assim, porque senão Jó é uma história da carochinha, porque senão a vida de Paulo é uma história da carochinha, que deu errado, porque pensa no cara que passou prova, Paulo, Jó, então a vida dele não são exemplo para nós, e é totalmente diferente disso. Eles estavam na prova, na dificuldade, mas a Paulo e Silas sendo açoitados na prisão, prestes a ser morto, um olhar para o outro e falar assim, o que a gente vai fazer? Adorar, você canta e eu oro e você canta, vamos embora, vamos fazer culto. Os chicotes eram os soldados batendo e a terra tremendo, porque não é sobre o que eles têm, sobre o que eles são, é sobre o Espírito que está sobre eles. Não é a condição material, a condição financeira, não. Absolutamente, é sobre alguém que foi cheio do Espírito Santo. E não importa a circunstância que essa pessoa está, ela consegue movimentar os céus através do Espírito. Eu quero terminar com o texto de 2 Coríntios capítulo 3. Nessa busca por um lugar para habitar, Ele me encontrou, Ele te encontrou, Ele nos encontrou. Nessa busca por um trono, Ele encontrou o nosso coração, como diz o texto de 2 Coríntios que nós lemos. Como diz o texto de 1 Coríntios 3,16 que nós lemos. E nós nos tornamos o templo do Espírito. Quando a Bíblia diz muito antes, lá em Salomão, que Deus não habita em templos feitos por mão de homens, é isso mesmo que Ele está querendo dizer. O único templo que Deus fez foi você. Que não foi feito por mão de homem, foi feito por Ele. Deus não habita em templo de pedra. Este lugar está consagrado ao Senhor enquanto nós estivermos aqui. Se nós sairmos daqui para um lugar maior, este lugar volta a ser um prédio normal. Porque a presença de Deus não está neste lugar, está em nós. Você não sente Deus quando você entra aqui.
Você não sente Deus quando você vem para a igreja. Você não sente Deus quando você vem cultuar. Está errado. Quem entra na presença de Deus é porque saiu. Quem sentiu Deus agora é porque não sente mais, ou porque não tem convicção que Deus não é sentido, é convicção. Então você perde a ideia de que eu preciso ir na igreja para sentir Deus, para buscar Deus, para receber uma palavra. Acabou esse negócio, porque Ele está aí, dentro de você. Então onde você está, Deus está ali. Onde você está, o Espírito Santo está ali. Porque você se tornou o trono dele na terra. O trono que Ele escolheu para se assentar é você. Somos nós. E tem um texto que eu amo muito, para finalizarmos, que é o texto de 2 Coríntios capítulo 3. Que é um texto que fala do reino do Espírito Santo. Nós temos o reino do Pai, nós temos o reino do Filho, e nós temos o reino do Espírito. E olha esse texto que maravilhoso. 2 Coríntios capítulo 3, a partir do versículo 1. Porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas e de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nessa parte, não foi glorificado por causa dessa excelente glória. Porque se o que era transitório, o que era transitório? O brilho no rosto da face de Moisés, foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. Olha o que Paulo está falando. Moisés participou de um ministério da morte, em que o brilho no rosto dele era também glória, mas só que esse brilho era transitório. Então as pessoas olhavam para Moisés e viam brilho, mas era transitório. Mas agora nós não temos uma glória transitória. Essa glória que está em nós é permanente. E ele está liberando uma palavra de autoridade. Usamos de ousadia no falar. Continua. Olha esse texto. E não somos como Moisés. Que ousadia de Paulo, sim ou não? De comparar o maior homem do Antigo Testamento e falar assim, ó, não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Porque nos ensinaram que as pessoas Moisés colocava um véu no rosto, porque o rosto dele brilhava tanto, que quem chegava perto, Miqueias, não conseguia olhar. Paulo está falando, não era o rosto de Moisés que brilhava e ele colocava o véu. Ele colocava o véu porque a glória estava indo embora. E se alguém olhasse mais perto, ia perceber que a glória em Moisés era transitória. O que Moisés fazia? Colocava o véu no rosto e voltava para o monte para orar a Deus. O rosto brilhava, mas quando Moisés estava chegando no pé do monte para falar com o povo, o rosto já estava sem brilho. O que ele fazia? Colocava um véu para esconder que a glória estava indo embora. Paulo está falando, você não é como Moisés. Sérgio, você não é como Moisés. Andressa, você não é como Moisés. Olha isso, próximo versículo. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés,
o véu está posto sobre o coração deles. Ah, como eu amo essa palavra que aparece no texto, mas. Essa conjunção adversativa, mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. 17, se você não dá um glória agora, ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Vai embora, próximo. Segura o glória. Mas todos nós, com cara descoberta, refletimos como um espelho a glória do Senhor. Somos transformados. Vai ficando de pé. Somos transformados de glória em glória, pela mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Oh, aleluia. Ei, Paulo está falando, é noite, a conferência de tirar o véu, tirar a máscara, porque chega de glória transitória, chega de uma vida mediana, chega de cultos pentecostais no domingo e semanas frias. Não, eu estou liberando, diz o Senhor, uma porção completa essa noite, só para quem quer tirar o véu. Só para quem quer refletir a imagem do Senhor como no espelho. Olha o que Paulo está falando. Agora você chega diante do espelho e você não vê mais você. A Rê não se vê mais, o Paulo não se vê mais. Você vê a glória do Senhor. Porque quando você se converteu, o véu foi tirado. E agora você não precisa mais de máscara para mostrar que está sem glória. Porque mesmo quando você está cansado, mesmo quando você está abatido, mesmo quando você está triste, diz o Senhor, a minha glória está aí. Não, eu vou mais além. Mesmo quando você peca, mesmo quando você falha, Ele não vai embora. A glória dEle continua aí dizendo, eu vou transformar a tua vida de dentro para fora, porque o pecado não é maior que a minha graça. Onde há o Espírito, aí a liberdade. Eu estou chamando alguém para dar esse acesso ao Espírito Santo por completo, com liberdade, para que a sua vida seja transformada depois dessa conferência. Eu estou orando por alguém que cansou de viver uma vida estagnada, de tempos e tempos de intimidade, tempos e tempos de... Não, eu estou convocando para você para viver uma vida na plenitude do Espírito. É uma vida sem provas, pregador? Não. É uma vida sem enfermidade? Não. É uma vida sem luta? Não. Não, nada disso. Mas é uma vida transbordante. É uma vida que nada vai te parar. É uma vida que nada vai fazer você retroceder. Porque você entendeu quem é o Espírito Santo. Eu quero convocar, se tem alguém corajoso esta noite, que quer publicamente dizer ao Espírito, eu quero essa vida sobrenatural. Se tem alguém aqui essa noite dessa maneira, eu quero te convidar, vem aqui na frente. Se você acredita ainda que é a profeta na casa de Deus, vem aqui na frente que nós vamos impor as mãos sobre você, e você vai receber uma virtude como nunca antes. Se você crê no que eu estou pregando, e se você deseja viver o sobrenatural, não é um convite para aceitar Jesus não, meu amigo. É um convite para se render ao Espírito e viver uma vida sobrenatural. Para quem é o convite, pregador? É para quem quer ser batizado com o Espírito Santo. É para quem quer falar em línguas. É para quem quer curar. É para quem quer pregar. É para quem quer viver o sobrenatural. É para você que eu estou falando. Eu desejo falar em línguas. Eu desejo ser batizado. Eu desejo receber dons. Vem aqui na frente. Deus só quer corajoso. Glória a Deus, glória a Deus. Deus só precisa de um coração corajoso. Onde é o Espírito, aí a liberdade. Cadê os profetas da casa? Cadê os profetas? Vem aqui, meus profetas. Porque Deus nos deu ousadia nessa conferência. Cadê os profetas para nós estendermos as mãos? Vamos aqui. Os intercessores, vem. Há uma unção de Deus nessa conferência. Uma ousadia no falar e impor as mãos.
diz o Senhor. Ei, estamos liberando. O céu está liberando uma porção nova para a tua vida. Em nome de Jesus, seja cheio do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Glorifica Jesus, que o Espírito vem. Glorifica Jesus.